Bom, a gente abre o programa de hoje falando sobre a PEC dos precatórios, a proposta que limita o valor das despesas anuais com as dívidas públicas reconhecidas pela Justiça, muda a regra no teto de gastos e viabiliza a ampliação do Auxílio Brasil para R$ 400. A PEC foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado. Na casa, o texto original enfrenta resistência e alguns senadores buscam alternativas para aprovação da matéria. Entre eles, o nosso convidado de hoje, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Ceará. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigada por ter aberto espaço na sua agenda, que agora é uma agenda de presidenciável, não é mesmo? Bom dia, obrigado, é um prazer estar conversando com vocês. Só fazer um pequeno reparo. Eu gosto muito do Sim. Ceará, do povo e das praias, mas eu sou de Sergipe, menor Ah, estado da meu federação, Deus, mas muito querido. desculpa pela gafe. Que é Sergipe, isso? muito bem, então. Então, senador, a minha primeira pergunta é sobre esse texto alternativo que o senhor e os senadores José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentaram ao relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Entre os pontos desse texto, que propõe, como eu já antecipei, tirar as dívidas judiciais do teto de gastos, prevê o atendimento a 21 milhões de famílias através dos R$ 400 do Auxílio Brasil e a extinção das emendas de relator. Entre eles, o mais polêmico, sem dúvida, é a extinção do famoso orçamento secreto. No seu entendimento, considerando todas as articulações feitas até o momento, quais as chances dessa PEC alternativa ir adiante? E de que forma seria feita essa extinção do orçamento secreto? Bom, a gente está avançando bastante nas negociações. A gente tem que partir primeiro do esclarecimento. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, indicado pelo governo federal e aprovado na Câmara, tem muitos problemas. Ele muda a regra de cálculo do teto, ele acaba garantindo recursos para coisas como fundo eleitoral, emendas impositivas, transfere mais recursos para os poderes, poder judiciário, poder legislativo, e não tem nenhuma linha no texto aprovado que faça referência ao programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Então, veja, a gente tem dois problemas na mesa, que são problemas reais. A gente tem que pagar o novo auxílio, e esse auxílio tem que atender a quem precisa, e eu tenho que organizar o pagamento dos precatórios, porque realmente a gente vai ter um volume muito elevado de precatórios em 2022, acima da média. O governo, ao invés de resolver os problemas, ele cria mais uns 10 problemas, pelo menos. O que a gente tenta com a nossa proposta e com a negociação é reduzir o dano disso e levar para um caminho correto. Primeira coisa, garantir que todo o espaço fiscal aberto seja reservado para o atendimento dos programas sociais, as despesas da Seguridade Social, para falar mais tecnicamente. E o governo já aceitou. Após uma semana de resistência, ontem à noite o senador Fernando Bezerra me informou que o governo vai acatar essa proposta e que todo o espaço fiscal que seja criado fica reservado para atendimento da verdadeira necessidade do povo. Mas não é suficiente, a gente tem que também garantir outras coisas. O governo avançou também aceitando que o programa seja permanente. A proposta original do governo, a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, não dava sequer a garantia de continuidade, ou seja, era um programa feito só para a eleição. Depois da eleição, ele podia acabar ou não, a depender da vontade do inquilino do Palácio do Planalto. Isso também está resolvido. Mas a gente tem que avançar mais um pouco. O governo ainda insiste em criar um teto para pagamento de precatórios, é o chamado calote dos precatórios. Esse calote é inconstitucional, o Supremo já derrubou isso no passado, não adianta insistir. E ao mesmo tempo as pessoas têm que entender que calote não é um prêmio na loteria que alguém ganhou. O precatório, desculpe, não é um prêmio na loteria que alguém ganhou. O precatório é o resultado de um processo na justiça longo, onde o cidadão tinha alguma coisa para receber da União, do governo federal, não recebeu, teve que ir na justiça, brigou, esperneou, passou 10, 12, 15 anos, conseguiu uma sentença definitiva mandando pagar, e agora o governo quer dizer que não paga, porque não consegue organizar suas contas. Isso não é razoável. Então a gente apresentou uma proposta que tira do teto em 2022 os valores correspondentes aos precatórios. Então todo mundo que tem essa dívida reconhecida pela justiça vai receber normalmente. Você respeita o Estado de Direito, você respeita as pessoas. A gente cria mecanismos para que nos anos futuros você possa organizar melhor essa questão das dívidas da União, das dívidas judiciais.
algumas ferramentas para composição, para redução de litígio, e caminha para que a gente possa ter um atendimento às pessoas. A proposta do governo fala em 17 milhões de brasileiros, a gente amplia isso para alguma coisa em torno de 21 milhões. Acho que a gente tem uma expectativa positiva nessa negociação. Bom, então quer dizer que essa questão do Auxílio Brasil permanente já foi decidida. Já Segundo está Fernando na. Bezerra, o governo agora aceita que o auxílio seja permanente, ou seja, um programa permanente de transferência de renda, e que a gente tenha o espaço fiscal criado, todo ele garantido para o programa. Isso é muito importante, porque você tem a certeza de que vai funcionar, que as pessoas vão ser atendidas e que ninguém vai estar usando a fome do povo como desculpa para ter algum tipo de vantagem ou barganha. Certo. E ontem, durante essa sessão temática que teve para debater a PEC dos precatórios, o secretário de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, o Esteves Conago, ele falou que não tem na prestação de contas que não vai ter dinheiro para bancar o reajuste dos servidores públicos, o Vale Gás para a população de baixa renda e o auxílio aos caminhoneiros, que eram promessas do presidente Jair Bolsonaro, né? Pelas contas que ele apresentou. Senador, o senhor acha que o governo teria alguma alternativa, se não vai ser mais através dessas contas, para pagar esses auxílios? Claro, com absoluta tranquilidade. Né? A fala do Esteves, com todo respeito, ela não corresponde integralmente à verdade. O governo tem espaço nas chamadas verbas discricionárias, ou seja, aquilo que o governo pode fazer o que quer. Dando um passo atrás para quem está nos acompanhando, o orçamento é mais ou menos dividido entre verbas carimbadas, então o governo não escolhe para quem vai pagar, ele tem que pagar como é determinado pela lei, e verbas discricionárias, que o governo pode fazer mais ou menos o que quer. Quando a gente diz que quer acabar as emendas de relator, a gente está devolvendo para o discricionário do executivo, em valores de hoje, alguma coisa em torno de 16 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro e dá para fazer a política com responsabilidade que a presidência decida. O presidente foi eleito para isso. O fato de estar na oposição não me dá o direito de interferir no que ele pode fazer. O que eu não posso é permitir que ele faça alguma coisa que ele não pode. Ele não pode mexer no teto dessa forma irresponsável, pelo menos não deve, porque quando você mexe no teto, você acaba impactando nos juros futuros, isso aumenta a inflação e prejudica as pessoas na ponta. Então a gente tem todo um cuidado com quem está fazendo. Com a PEC que apresentamos, o espaço fiscal aberto, você garante o auxílio Brasil para em torno de 21 milhões de brasileiros e brasileiras, garante a atualização de todas as despesas da Seguridade Social, a gente está falando de aposentadorias, a gente está falando de BPC, então tudo isso atende a quem mais precisa no momento em que eles mais precisam. Qualquer outra coisa diferente disso, aí parte do governo mostrar como pagar, existe espaço, e ele faz a ação, assumindo a responsabilidade por ela. E falando do Auxílio Brasil, a PEC deve ser votada na próxima semana. Mas antes, vocês trabalhavam com 20 de novembro para ser votado, para começar a pagar o auxílio de R$ 400 agora em dezembro. Com essa janela maior, esse intervalo maior para ela ser aprovada, tem o risco desse auxílio de R$ 400 ser pago só em janeiro? Não, me parece que não existe nenhum tipo de risco desde que o governo tenha responsabilidade e trabalhe. Quando você observa o orçamento já disponível, o orçamento que tinha residual para o Bolsa Família, ele é suficiente para algum período do novo auxílio. A gente teve um represamento de valores que eram reservados para pagar a Bolsa Família, mas como você tinha o auxílio emergencial, esse Bolsa não era pago. A pessoa recebeu o auxílio emergencial, então não precisava receber o Bolsa Família, não tinha direito a receber o Bolsa Família. Então você tem no orçamento capacidade para fazer isso. Se nós conseguirmos construir um acordo viável, a gente tem condições de aprovar isso tudo com rapidez aqui no Congresso, mas não dá para atropelar as coisas. Repito, a gente não vai aceitar que usem a fome das pessoas como desculpa para aumentar coisas como o fundo eleitoral. Tá certo. Bom, senador, outra pergunta agora referente às manifestações do senador Rodrigo Pacheco de ontem, que ele disse
sobre a criação de uma comissão interna para fiscalizar o aumento das dívidas do governo. Uma ideia do senador Eduardo Braga. O senhor acha que é viável? O senhor acha que isso pode ser construído realmente na prática? Ou o senhor acha que essas ideias, assim, para tentar acomodar todos os votos, para que essa PEC seja aprovada em definitivo, é um desejo somente de um possível candidato à presidência? A questão de uma possível auditoria de precatórios, a sugestão que é do Eduardo Braga, também nos pediu a mim, ela é razoável, ela tem sua pertinência, mas ela não muda nada para a realidade de 2022. A gente tem que ter bem claras as coisas, né? O precatório, como eu disse, é resultado final de um longo processo. Eu vou fazer uma auditoria para identificar o quê? Se dentro do processo teve algum tipo de problema, alguma irregularidade, ela passou por todas as instâncias da justiça, como é que funciona isso, do seu ponto de vista de separação dos poderes? É bastante complicado. Agora, acho que é importante sim ter algum tipo de atuação entre os poderes, articuladas, para que a gente possa organizar as coisas e ter uma curva saudável de pagamentos. Aquelas pessoas que têm direito têm que receber. Eu tenho que garantir esse direito para as pessoas. Agora, tenho que fazer isso de uma forma inteligente. Hoje, o gestor brasileiro faz o contrário, ele cria bola de neve continuamente. Ele tenta prolongar os processos, retardar os processos, para tentar jogar para o próximo governante. E quando ele faz isso, vai gerando essa fila imensa de precatórios. Ele tem que criar mecanismos que estimulem o contrário, fazer com que o governo pague melhor, pague em dia, negocie de forma mais ativa, consiga reduzir esse passivo e fazer as entregas. Então, acho que a emenda apresentada pelo Eduardo é razoável, pode ser aceita, mas ela não muda absolutamente nada no tocante à realidade imediata. Como é que eu vou pagar o auxílio? Como é que eu vou pagar os precatórios de 2022? É isso que a gente tem que resolver agora. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua participação. Eu tenho uma última pergunta antes, que eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais sobre a questão da transparência do orçamento secreto. Como se daria essa transparência, se vocês já têm efetivamente no papel de como seria conduzido? E antes do senhor responder, eu só vou pedir para o senhor puxar um pouco o seu fone para baixo, que está raspando um pouco na sua camisa. Ok, espero que funcione melhor agora. Bom, O orçamento secreto é uma irregularidade completa. As emendas de relator, elas não existem na Constituição. Elas não estão lá. Elas são um puxadinho orçamentário. O que um relator do orçamento pode fazer é corrigir alguns erros pequenos, pontuais. Isso foi transformado num mecanismo para manipular verbas e fazer essa manipulação de altíssimos valores sem nenhum tipo de transparência. Então, como é que funciona hoje? O parlamentar ligado à presidência das casas ou ligado à base do governo faz um pedido, o relator encaminha esse pedido e faz o pagamento lá através dos ministérios, só que esse caminho todo é oculto. São planilhas ocultas, elas só apareceram depois de uma matéria feita pelo Estadão. O que a gente está cobrando, e a ministra Rosa já determinou, é que você tenha total transparência. Não existe numa democracia orçamento secreto. Isso é uma irregularidade total. E aqueles que querem manter o caráter secreto de uma parte do orçamento aparentam ter o que esconder. Eu tenho a impressão que o senador Pacheco não está, talvez, muito bem orientado sobre o tema, não está prestando atenção nas consequências que isso tem, mas é muito claro que o cidadão brasileiro tem o direito de saber quem pediu, para onde foi, qual foi o critério de distribuição. Porque quando eu escolho fazer uma ponte em Minas Gerais e não em Sergipe, falta dinheiro em Sergipe. Eu tenho que entender se isso é técnico ou se é só politicagem, para que você possa fazer, enfim, o ajuste necessário, o cidadão possa cobrar, o eleitor possa ter consciência. Sem transparência, nada disso existe. A Constituição é muito clara nesse ponto. A transparência é regra e ela tem que ser cumprida, eu tenho certeza vai ser cumprida com resistência daqueles que estavam se lambuzando com as vantagens do orçamento secreto. certo. Muito obrigada, senador, pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui no My News. E agradeço novamente o senhor ter aberto um espaço na sua agenda para nos atender. Foi um prazer e boa sorte nessa nova caminhada. Muito obrigada. Até a próxima.